não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Então vamos lá. Bom, vocês notaram que o site do seminário foi alvo de um ataque, não foi coisa de moleque, isso foi um negócio devastador, profissional, feito ou por governo, por uma grande empresa, por alguma grande organização, atacou diretamente o provedor, que foi obrigado a tirar a página do ar para que não desmantelasse todo o sistema dele, uma coisa enorme mesmo. Claro, não estavam preparados para uma coisa desse tamanho, mas é natural que aconteça de algum modo. Quer dizer, o estado de terror pânico que esse pessoal está justifica que façam qualquer coisa. Bom, muito bem. Aqui, Bruno Barros pergunta: durante o processo de impeachment da Dilma, ocorreram manifestações infantis dos nossos políticos, brincadeiras de ciranda de roda durante a entrega das denúncias da OAB, piadinhas durante a sessão de comissão, e hoje são todos loucos, os nossos políticos são totalmente despreparados. É óbvio que são totalmente despreparados. E a história, vamos dizer, da formação da nossa classe política é um dos temas das próximas aulas. Nós vamos ver como é que a coisa chegou a ficar assim. Não foi sem razão, isso foi longamente preparado. É claro que se agravou nos últimos 30 ou 40 anos, mas existem problemas estruturais na formação da nossa classe política e no próprio sistema eleitoral. Né? Por exemplo, vocês sabem que o custo para eleger um deputado é muito maior do que o que ele vai ganhar durante o ano. Já começa por aí. Está pedindo para os sujeitos, ou você rouba ou você está lascado. É coisa desse tipo. Né? Mas tem vários elementos, alguns que são bem antigos, que vêm já do tempo da independência. Vamos estudar isso nas próximas aulas. Lucas Portilho: professor, na conversa com o Yuri Vieira, o senhor afirmou: a longo prazo o país está condenado. Minha dúvida é se as características da maior parte da população brasileira, como a irreflexão, apego à banalidade, deixam necessariamente o Brasil tendente ao colapso e à desintegração, ou a existência de uma classe intelectual verdadeira e de agentes políticos razoáveis melhora significativamente a nossa situação. Bem, sem a essência de uma intelectualidade preparada e de agentes políticos razoáveis, não há nenhuma esperança de sobrevivência do Brasil como unidade soberana nas próximas décadas. Nenhuma. A esperança é zero. Porque, também vamos estudar isso nas próximas aulas, quem é que está querendo desmantelar a unidade soberana do Brasil? É o mundo inteiro, praticamente. A coisa não é brincadeira, não é o PT, não é a Dilma. Este é outro problema. Quer dizer, quando você vê o perigo, você o diminui, não porque ele seja realmente diminuto, mas porque a sua mente não aguenta conceber o conjunto. Não aguenta, ou porque não tem capacidade, ou porque o medo paralisa. Isso acontece e nós vamos estudar isso nas próximas aulas. Marcelo Rondon: além da formação literária e artística, o que mais podemos fazer para ampliar a capacidade da nossa imaginação? Bom, tem um negócio que se chama experiência da vida. Sem isto você não vai a parte alguma. Agora, se você desde o início é como uma flor de estufa, tem que ser conservada numa redoma para não se sujar no mundo, você não vai entender nada. Quer dizer, você vai ter que arriscar a sua sanidade mental, a sua alma, tudo. Sem isso não há conhecimento, meu filho. Conhecimento é sempre uma coisa perigosa. E por isso mesmo, não são todos os que estão habilitados para adquiri-lo, para ir atrás dele. Quer dizer, essa história da educação universal, é claro que é uma balela. Né? Você vê aqui, existe o famoso estudo do crítico inglês Richard Hogarth. Ele diz: bom, nós alfabetizamos todo mundo, agora vamos ver o que eles estão lendo. Quando foi ver, estavam lendo só fotonovela, pornografia, isso era 90% do que os caras liam. Então, quer dizer, tinha-se criado um segundo tipo de analfabetismo, talvez pior do que o primeiro. Né? E a formação universitária hoje é a mesma coisa. Você acha que tem, de todos os analistas políticos que tem no Brasil, quantos são capazes de levar em conta esses fatores que eu disse aqui, que eu expliquei aqui na primeira aula? Eles nem têm ideia disso aí. Né? Em geral, o sujeito, sei lá, ele pode ser meio socialista na juventude, ele lê um pouquinho de von Mises e fala: ei, descobri o segredo, tá certo? Então vai sempre analisar as coisas a partir de uma imagem idealizada de alguma coisa. Né? Outro dia, por exemplo, eu escrevi uma coisa óbvia, que o capitalismo não é um valor moral em si mesmo. Ele é uma técnica, e como toda técnica, ele pode se integrar em qualquer corpo de objetivos que você imagine. O capitalismo foi integrado até na União Soviética, não esqueça disso, metade da economia soviética era economia privada.
E o governo sabia perfeitamente disso e tolerava, porque sem isso não ia sobreviver. Então o capitalismo pode servir até como base do socialismo. Portanto, você não pode partir da pura definição de capitalismo e tirar daí a definição da boa sociedade e tirar daí uma ética, etc., como fazem tantos liberais. Isso é fugir da realidade, é você se apegou a um símbolo e você espera que esse símbolo tenha um poder salvador por si, porque não quer analisar, vamos dizer, a coisa em todos os seus componentes. Quer dizer, esse irrealismo que a gente vê em praticamente todas as análises políticas do Brasil, é claro que ele vem da decadência da cultura. O pessoal não tem modelos. Você não tem um número suficiente de intelectuais verdadeiros no Brasil para que os outros possam se modelar por eles. Quer dizer, vamos fazer o que esses caras estão fazendo. No tempo que você tinha o Gilberto Freire, por exemplo, você sabia que você tinha que ter alcançar um certo nível para poder discutir a coisa. Hoje em dia não tem mais isso. Os intelectuais hoje é o que é? Márcia Tiburi, o Vladimir Safatli e outros, quer dizer, esses viram os modelos, quer dizer, a altura máxima que você pode alcançar. O que você quer ser quando crescer? Quero ser a Márcia Tiburi, que é uma pessoa que deveria ser enxotada da vida intelectual, arrumar um emprego de garçonete para ela. Tá certo? E tem muitos assim. Não tem capacidade para ser professores de ginásio. De qualquer professor de ginásio que eu tive no meu tempo é melhor do que esse. E, assim, agora, com aquele negócio do Emílio Durkheim, a capacidade que a sociedade tem de apreender a normalidade é limitada. Quando a normalidade dura 2, 3 anos, ela vira normal. E assim você vai caindo. É o Antônio Machado. Quando difícil é, quando todo baja, no bajar também. Né? E assim, de queda em queda, bicho, a coisa vai, né? Termina um buraco sem fundo, a não ser que alguém mande parar. E a nossa geração é que tem que mandar parar. Não é isso? Nando Castro pergunta: se existe algum grupo, um diretório de estudantes, por exemplo, e o presidente desse diretório decide ludibriar as pessoas que seguem o diretório com interesses escusos, ele ainda continua sendo um agente, mesmo mentindo com seus objetivos? Claro que sim. Né? Só que você não pode partir do princípio de que ele representa, né, aquela entidade. Quer dizer, a traição, a infiltração, a dissidência interna, tudo isso tem que ser levado em conta. Por exemplo, existe o livro do Luiz Miro, repórter espanhol, chama O Partido de Deus. É um livro sobre a formação do PT a partir das comunidades eclesiais de base. E ele conta corretamente a história, como o PT de fato se formou a partir dessas organizações, só que ele interpreta tudo como se fosse interesse da igreja, interesse do Vaticano, quando os caras obviamente estão trabalhando contra a igreja. Mas ele não tem formação teológica suficiente para distinguir uma coisa da outra. Então, ele vê os agentes certos, só que ele os interpreta no quadro errado. Aqui, no mesmo caso, o sujeito está lá, vamos dizer, não para servir aquele diretório, ele não é um representante daquele diretório, mas ele é ou um agente infiltrado, ou um traidor, ou alguma coisa. Né? Assim como seria na Colômbia. Na Colômbia, o Juan Manuel Santos se elegeu com o slogan No Más Farc. Eu digo, até eu ajudei o cara a eleger, ajuda insignificante, mas eu prestei. Quer dizer, na época da eleição, fui lá, fiz um monte de conferência, falei para estudante, etc, etc. E aticei, de qualquer modo, aquele entusiasmo pelo Juan Manuel Santos. O cara chegou lá e se vendeu. Então agora o objetivo político dele é outro. Né? Então essas distinções têm que ser feitas. Agora, isso não se aplica ao caso do PT. A roubalheira do PT não é traição, ela faz parte de uma estratégia. E isso eu estou dizendo faz 20 anos. Quando o PT começou a destruir reputações nas CPIs de 93, ele já estava preparando um esquema de corrupção 1000 vezes maior do que todo aquele que ele está denunciando. Quer dizer, a fachada de denúncia já era para encobrir uma outra coisa. Isso eu estou dizendo desde 93. Né? Avisei que iam fazer isso. Avisei o pessoal da Odebrecht. Não se metam com esses caras que vocês vão se ferrar. Mas quem sou eu? Eu sou um Zé Mané, tá certo? Que estava apenas um jornalista, estava lá fazendo um serviço para eles. Preferiu ouvir os assessores iluminados. E deu no que deu. Parabéns pela aula. Notei que muito da metodologia aplicada remete a Voegelin. Certo, em parte. Tá certo? Claro, deu muito ao Eric Voegelin, mas todos esses conceitos que eu desenvolvi são meus. O conceito do horizonte de consciência, do conceito de agente histórico,
Tudo isto é eu. Não é? Sobretudo, você veja, quando o Wegeley fala, vamos dizer, da progressiva diferenciação dos símbolos, é um processo importantíssimo, quer dizer, coisas que aparecem compactamente como símbolos numa certa época, aparecem diferenciados em esquemas doutrinais, etc., numa época seguinte. Como é que acontece isso? Acontece pelo processo de transformação num discurso em outro, do poético no retórico, retórico no dialético, dialético no lógico. Não é isso? E quando eu mostrei isso para o pessoal da Eric Wegener Society, eles disseram que aquilo era como um pilar que faltava no edifício do Wegener. Estava tudo certo em cima, só que ele ou não sabia ou não explicou como a coisa acontecia. Quer dizer, então, com isso você dá mais concretude às teorias dele. Assim, vários outros conceitos servem para isso também. Quer dizer, eu de fato não me inspirei no Wegener, certo? Eu aprendi muita coisa com o Wegener, como todos nós, né? Aliás, a simples descoberta de que havia um cientista político que não fazia essas burradas que eu falei no começo já foi um grande negócio. Né? Bom, eu acho que é isso. Então, novamente, muito obrigado a todos. Vocês desculpem a falha do negócio, mas as gravações ficarão online para os inscritos nas próximas horas. O site do seminário voltará ao ar e lá estarão as gravações, vocês vão ter acesso a tudo conforme prometido. Tá certo? E na próxima aula já tomaremos as providências para que mesmo um ataque gigantesco, mesmo que seja empreendido pelo governo da China, né, não consiga parar o nosso trabalho. Isso aí, no fundo, é prova de que os camaradas estão realmente muito inseguros. Quer dizer, para uma organização bilionária, com centenas de milhares de militantes como o PT, tá certo? Ficar com medo de um sujeito isolado que não tem nada por trás. Vocês podem pensar que tem a CIA, que tem o Mossad, que tem a maçonaria, que tem o Reich Party, é tudo invenção. A única coisa que tem por trás de mim é a minha casa que está aí atrás. Para eles ficarem com terror, pânico a este ponto, é porque estão muito fragilizados. E estão fragilizados por causa de falhas do seu horizonte cognitivo que se consolidaram ao longo do tempo. E nós vamos ver nas próximas aulas quais foram. Tá bom? Então, é isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, fique com Deus. Se inscreva e compartilhe o canal. Obrigado. Olavo tinha e sempre continuará tendo razão. Apoiem o canal e ajude a gente a continuar aqui no YouTube e nas outras plataformas. Obrigado. Fique com Deus.